Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui para compartilhar mais um estudo de mercado do ativo mini índice. Quero compartilhar com vocês a leitura da estrutura do movimento do preço e as regiões de oferta e demanda, tá? Vamos lá? Então, analisando aqui o movimento do preço, a gente vem aqui numa estrutura, tá? De alta, né? Na verdade, olhando o conjunto completo aqui, nós iniciamos uma onda de mitigação da última estrutura válida, tá? Então aqui onde o preço fez o movimento, quebrou essa estrutura de continuidade, indicando a continuidade. E aí agora a perspectiva do preço é que ele venha até a região de oferta dessa estrutura maior, tá? Então aqui ele vem fazendo topos e fundos ascendentes. Então fez a primeira estrutura, confirmou aqui correção na segunda, quebrou nova estrutura, corrigiu novamente, ganhou uma nova estrutura e esse é o movimento que nós estamos vivendo agora, que é a correção, né? A onda de correção dessa estrutura aqui, tá? Então, esse é o último movimento válido, tá? Então aqui a gente traça a ferramenta de oferta e demanda, identifica aqui o ponto de demanda. Então nós estamos aqui na parte de cima, essa parte é a oferta, aonde é caro vender. E a parte de baixo, aonde é barato comprar. Então aqui a gente tem demanda, aonde é barato comprar. Então vou fazer aqui a nossa marcação que nós fizemos na nossa aula de regiões de oferta e demanda, tá? Só para ficar mais claro e evidente aqui qual que é o movimento que nós estamos trabalhando, tá? Então aqui, essa parte de cima do gráfico, ela é uma região predominantemente vendedora, né? Então o interesse maior aqui é o interesse vendedor, né? Que é uma onda corretiva agora, né? Então teve uma onda impulsiva que quebrou essa estrutura. Opa, uma onda impulsiva que quebrou essa estrutura, dando continuidade ao movimento, validando a região de demanda para um novo movimento impulsivo, tá bem? Então aqui agora a gente identifica o ponto de a região de interesse de compra, que é a parte de baixo do gráfico, né? Então toda essa região aqui de verde é a região de interesse predominantemente comprador, né? Analisando aqui a estrutura do movimento de preço. E aí nós temos aqui nessa região de 79% até 100%, a gente tem uma região aqui que a gente fala que o preço está extremamente barato. Então, tá? Então aqui nessa região o preço está extremamente barato. Então, vamos colocar aqui.
extremamente barato. Aqui nós temos uma outra região abaixo. Todo esse conteúdo aqui que eu estou compartilhando com vocês, ele está na aula número 2, disponível no canal no YouTube. O canal é o @AndréVeloso_trader. A aula número 2 que fala sobre as regiões de oferta e demanda, tá? Então aqui nessa parte de baixo, nós temos um interesse maior ainda, que é onde fala que o preço está praticamente de graça para comprar. Então, praticamente de graça. Por quê? O preço, se ele chega até esse ponto, ele está extremamente barato, né? Assim que o movimento impulsivo sinalizou para a gente a continuidade na estrutura de alta, ele valida toda a região aqui de demanda como possíveis pontos de interesse do operador institucional para fazer uma nova onda de impulsão, tá? Então, com base nisso daqui, o preço chegou até a região de 50%, né? Então, quando ele chega na região de 50%, a gente procura os pontos de interesse, né? Que eu vejo aqui claramente um primeiro ponto de interesse aqui nesse time frame, 60 minutos, que é essa região aqui. Na verdade, observando o preço, o movimento do preço, eu só consigo ver essa região aqui. Só consigo ver essa região aqui. Nesse momento, esse ponto de interesse como um ponto de possível interesse institucional. Então, gera-se esse movimento aqui que aconteceu. E aí a perspectiva é que o preço venha até esse ponto e inicie uma nova onda impulsiva, tá? Então, esse daqui é um movimento que possivelmente o preço possa vir a fazer, tá? Eu queria falar para vocês por que o interesse principal agora ele é comprador nesse movimento, né? Então ele é comprador porque, como eu mostrei aqui para vocês, a última estrutura de queda, né, é essa daqui. O preço ainda não chegou nos 50%. Como ele não chegou nos 50%, a maior dessa estrutura maior, a maior pressão aqui é compradora, tá? O interesse principal, os movimentos mais fortes são os movimentos compradores. E quem quer comprar mais barato, né? Então, se quer comprar mais barato, a perspectiva é que o preço venha mais para baixo, na região de demanda, né? Nessa parte verde aqui que nós fizemos agora desse estudo, tá? Aconteceu uma coisa bem interessante, né, nesse ativo no pregão de hoje, tá? Então no pregão de hoje, 29/1, eu até cheguei a postar lá no perfil no Instagram essas informações, tá? Que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu gostaria que vocês vissem. Isso é tema de aula, mas eu acho que é importante vocês analisarem. Foi o quê? O preço, ele tinha esse ponto de interesse aqui, vendedor. E o que aconteceu? Hoje o pregão abriu com uma grande força compradora, sem ter tocado nos 50%, né? Então, o que aconteceu? O preço veio aqui, abriu nessa região, então ele vinha aqui já começando o processo de corretivo, tá? Deixa eu só colocar a ferramenta de oferta e demanda para ficar mais claro. Então aqui a gente tem a ferramenta de oferta e demanda,
sinaliza para a gente qual que é o ponto de interesse, tá? Qual que é o ponto de interesse vendedor, qual que é o ponto de interesse comprador. E o que aconteceu? Ontem o preço iniciou a onda corretiva, né? Então eu sinalizei para vocês também. Ele abriu aqui, veio fazendo a onda corretiva e finalizou o pregão do dia de ontem, 28/1, nessa região, sem tocar os 50%, tá? Não tinha tocado 50%. E aí, o que aconteceu hoje? Hoje o preço já abriu com um gap de alta, com forte força compradora, né? E isso mostra para mim uma grande manipulação, né? Qual que era o objetivo do operador institucional? Levar o preço até a região de demanda. Para fazer isso, ele precisa gerar liquidez. Como que ele gera liquidez? Manipulando os operadores, né? Então, assim, coloca as pessoas na compra, as pessoas saem comprando um candle aqui, quem olha só candle, é um candle de força, né? Já olha e fala, pô, vou comprar, é um candle comprador. E coloca aqui a ordem de compra e sai comprando. Quando ele chega nesse interesse, nesse ponto de interesse vendedor aqui manipulado, olha como ele já responde rapidamente já, trazendo todo o preço de volta para baixo, né? Então ele usou o stop dos compradores para acelerar o movimento de queda, né? E levar o preço até a região de demanda, tá? Então isso foi um ponto bem importante hoje. Eu falo disso nessa aula número 2, que eu falo na região das regiões de oferta e demanda, aonde você deve comprar e aonde você deve vender e aonde você não deve fazer nada, que é nessa região aqui dos 50%, tá? Então, como o preço não tinha chegado, por isso que eu realizei a venda bem no topo do dia mesmo, tá? Acabou me tirando na proteção, no stop gain, com acho que foi 1.050 pontos, algo assim. Tá excelente já para mim, para dentro do método que eu opero, eu busco sempre 1.000 pontos, porque eu procuro sempre pegar grandes trades analisando toda a estrutura de movimento. Então a perspectiva é que o preço vem aqui mais para baixo, a hora que ele vir mais para baixo nesse ponto de interesse, é possível que haja uma reversão do movimento, tá? Para uma nova estrutura de alta. Tá? Então eu vou deixar assim. Esse é o estudo. Se o preço vir mais abaixo, digamos que ele desça aqui e venha mais abaixo, eu busco por pontos de interesse em time frames menores, tá? Aí eu saio de 60 minutos, vou para time frames menores para buscar essa outra referência aqui que possa levar o preço para cima, tá? Aqui está claro para mim que a perspectiva do operador institucional é de fato levar o preço para regiões cada vez mais altas, no mínimo até os 50% da referência maior, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse estudo. Ele está bem básico, né? Fazendo a leitura bem simples assim, de análise da onde vender, da onde comprar, observando sempre a última estrutura e vamos aguardar acontecer os movimentos, tá bem? Um abraço a todos, bons trades para vocês. Só reforçando, isso não é recomendação de compra nem de venda, isso aqui eu estou compartilhando os estudos que eu faço para fazer as minhas operações e aqui o objetivo principal desse estudo é ser uma coisa educativa, mostrar para vocês na prática de fato como opera um trader que se baseia em metodologia de Smart Money Concept e como eu faço isso no meu dia a dia, tá bom? Valeu, um abraço.